Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Todos os dias, a impressão que dá é que a Bia Kicis, ela acorda e ela pensa assim: o que eu vou fazer hoje para que eu possa ter uma referência nacional como a pior deputada do Brasil? O que eu tenho que fazer para eu ser considerada a pior deputada do Brasil? E aí ela pensa, puxa, eu tenho uma concorrência pesada, né? Eu tenho todos esses bolsonaristas ridículos e estúpidos lá dentro. Eu tenho que ser pior do que todos eles, que já são um terror, uma tragédia. O que eu vou fazer para ser pior do que a Carla Zambelli, pior do que Major Vitor Hugo, pior do que aquele povo todo lá dentro? E aí ela se esforça. E ela tem conseguido, sabe? Ela tem conseguido, tá? A Carla, ela tem assim uma concorrência forte, mas a Carla não tem na mão uma CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão do Congresso. Então fica uma concorrência que favorece a Bia Kicis. A Bia Kicis, mesmo antes de assumir essa comissão, ela já tinha uma série de projetos completamente estúpidos. Ela defendia, por exemplo, aquele asqueroso escola sem partido. Eu sempre, quando falo escola sem partido, você tem que colocar escola sem partido de esquerda, porque é claro que esse projeto é uma escola com um partido de direita. Ela é só sem partido de esquerda. É um projeto ideológico estúpido. Mas não é só isso, não. O projeto, por exemplo, de voto impresso é dela. Aquele projeto de diminuição da idade para aposentadoria dos ministros do STF de 75 para 70 é dela. Inclusive, no meio daquele rolo todo, ela assume que foi mudado isso na época da Dilma para que a própria Dilma pudesse ter um golpe aí, que isso foi algo usado na malandragem. E mesmo assim ela defende algo que está dentro dessa história toda de malandragem. A Bia Kicis, ela coleciona, ao longo desses anos que ela está lá, uma série de notícias falsas. Os perfis dela nas redes sociais são, assim, coisas revoltantes. É algo absurdo, sem sentido. E é uma regra que ela, na verdade, ela faça as piores declarações, né? Recentemente ela ironizou a campanha de arrecadação do governo da Bahia, aquela situação terrível que a gente está vendo lá na Bahia, e porque o governador da Bahia do PT, né? Ela ironizou a arrecadação e, consequentemente, ironizou o sofrimento do povo baiano. Aí depois ela teve que pegar o Netinho, aquele cantor de Mila, e gravar: olha, estamos aqui. Você vê claramente o esforço que ela tem em mentir. Estamos sentindo por vocês, povo baiano, usando o Netinho, que é um neofascista, né? Um sujeito completamente reacionário. A gente lamenta que a gente tenha artistas assim. E aí, naquela ocasião ali, ela já tinha feito a besteira, né, de ironizar essa arrecadação promovida pelo governo da Bahia para tentar melhorar a situação do povo baiano. Mas, na verdade, assim, isso é típico da Bia Kicis, né? É típico. Ela tá sofrendo um inquérito, o STF abriu um inquérito contra ela pelo crime de racismo. E veja bem, o pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR. E esse pedido foi feito com base em uma publicação feita em setembro do ano passado por ela nas redes sociais. O que aconteceu? A Magazine Luiza estava fazendo aquela promoção para trainees exclusivos para negros. E aí ela anexou fotos de homens públicos brancos com aquela chamada blackface. E aí, de acordo com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele disse que esse é um mecanismo de discriminação racial. E ele também considera que a imagem é depreciativa. Ele diz assim: a natureza dessas declarações implica em tese prática da infração penal prevista no parágrafo 2 do artigo 20 da Lei número 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito ou discriminação. Essa é a Bia Kicis, que nós vamos tratar aqui sobre o que está acontecendo agora, né? Sobre o momento que nós estamos vivendo aqui, mediante mais uma polêmica e dessa vez uma sacanagem sem tamanho, talvez você já esteja sabendo, mas que nós vamos colocar os desdobramentos aqui. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, se você é inscrito, ativar o sininho, nos ajudar no nosso Apoia-se ou Apoia-se
Hoje tem uma novidade que eu vou trazer em uma live aqui. Nós vamos fazer uma live hoje, daqui a pouco, aqui no canal, muito legal, com os livros de 2021. E você vai gostar dessa novidade no Apoia-se. E pedir para você dar uma força no nosso Pix. São as coisas que a gente pede aqui para você. Você que quer que o nosso canal continue, nos ajude no nosso Pix. Olha, uma questão que eu queria falar antes da gente entrar diretamente nesse assunto é o que está acontecendo no Ministério da Saúde com relação àquele apagão que deu em função do fato de nós termos um ataque hacker. Até agora não ficou esclarecido, mas é muito provável que esse ataque hacker tenha sido de dentro do Ministério da Saúde. A gente não sabe até que ponto pode ter sido promovido até pelo próprio Ministério da Saúde, pelo próprio Bolsonaro, e a situação que a gente vê, que a gente está há um mês numa situação insustentável, com uma série de problemas, lembrando que esse apagão de dados, ele dificulta esse planejamento, inclusive o próprio cientista, né, o epidemiologista, o Pedro Halal, ele diz o seguinte, olha, esse apagão de dados, ele é confortável para o governo, porque a gente está passando por uma série de problemas, especialmente agora com o surgimento dessa nova cepa, né? Essa variante Ômicron. A gente está vendo uma situação complicadíssima e a gente percebe que está tudo certo para o governo manter essa situação de desastre do ponto de vista dos seus dados. Então fica aqui o registro nosso de repúdio a esse governo incompetente, esse governo canalha, que acima de tudo ele vai contra a população e contra a vida humana, a vida dos nossos brasileiros. A situação que nós estamos vivendo com um mês aí desse apagão é algo sem a menor condição da gente aceitar. A verdade é que nós estamos vendo uma incompetência do governo em muitos aspectos e agora eles estão acostumados mesmo com a tragédia, não estão nem aí. Aí fica o registro aqui para você. Bom, o que aconteceu com a Bia Kicis, eu acredito que você já saiba, porque nós tivemos recentemente essa situação em que o governo, especificamente o Ministério da Saúde, faz uma besteira sem tamanho, que é promover a presença de leigos e pessoas negacionistas para falar contra a vacina para as crianças. A Bia Kicis, ela é uma defensora contrária da vacina, né? Ela é anti-vax, não só para crianças como para adultos. Então, parte desse bolsonarismo, ele quer matar as crianças brasileiras, eles querem expor as crianças brasileiras à morte, e é assim que tem que ser dito, porque assim é a verdade. A gente precisa colocar as coisas com clareza, e a gente percebe que no meio dessa história toda, eles inventam essa situação terrível aí que a gente viu agora recentemente, que foi tentar ouvir pessoas leigas ou pessoas que se colocam com uma autoridade que não as tem para fazer a propaganda negacionista. A Bia Kicis, ela acaba convidando anti-vax, né? Todo mundo que foi contra a vacina para crianças foram convidados pela Bia Kicis, dentre eles esse tal Dr. Zeballos, que está o tempo todo na Jovem Pan falando besteira, uma asneira atrás da outra. É um sujeito que deveria ser preso pelas atitudes imbecis e assassinas que ele toma. E agora, recentemente, inclusive, o Dr. Zeballos esteve lá na Jovem Pan para dizer que o Carnaval 2022 deveria ser adiado, né? A gente viu aí uma postura do sujeito que vai até a Jovem Pan para ir contra o Carnaval, e a gente percebe que você fala, mas o Roberto Zeballos, então, ele afirma que a variante Ômicron ela seria uma cepa que vem de Deus. E aí você fala, mas que história que é essa, né? Ela gera imunidade, segundo o Dr. Zeballos. E aí a Bia Kicis para dizer, não, mas o Lula também falou que a Covid veio de Deus e tal. Sempre aquela história, né? E o Lula. E aí a gente percebe que numa situação como essa, o negacionismo toma conta, né? Não é à toa que a própria Bia Kicis, em uma situação anterior, ela usou essa máscara aí que você tá vendo, né? Ela faz questão de colocar na máscara a frase do Bolsonaro, e daí
que é uma forma de dizer, e daí, cadê? E daí que tem o Covid? Cadê os problemas? Cadê as mortes? Depois que ela viu que nós estamos aí com mais de 620 mil mortos, aí ela procurou não usar mais essa máscara. Mesmo porque nós também vimos aí o Eduardo Bolsonaro, né, o próprio ministro da Saúde vacinando Eduardo Bolsonaro. Nós vimos também o Flávio Bolsonaro se vacinando também. Então a gente percebe que determinados discursos não dá para sustentar muito tempo. Mas a verdade é que ela teve o mau gosto por um primeiro momento e por um segundo momento um crime de divulgar 3 profissionais que foram até essa audiência pública para defender a vacina para as crianças. Ela divulgou CPF, telefone, e esses profissionais eles têm recebido ataques constantes em cima dessa situação criminosa dela. E é importante a gente destacar o artigo 153, que diz o seguinte: divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano ao outrem, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então ela foi claramente criminosa quando ela divulgou esses documentos. E o pior de tudo é que ela tá tão assim despreocupada com as consequências desse crime que ela assumiu. Ela confessou realmente que, quer saber? Eu fiz isso aí mesmo, eu divulguei esses dados pessoais aí dos médicos e dane-se. Essa é que é a verdade. Quando, inclusive, foi perguntado para o Queiroga o que ele achava dessa situação, porque esses dados eles saíram do Ministério da Saúde, eles saíram da pasta do Queiroga, foram mandados para Bia Kicis por intermédio do Ministério da Saúde. Ele fala assim, olha, quer saber? Vai lá e pergunta para Bia Kicis, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade sobre esse ato. Então, assim, é uma profusão de canalice, uma atrás da outra. E a gente sabe que essa história de não vacinar crianças não se sustenta. Nós temos o calendário vacinal do nascimento aos 4 anos, um calendário divulgado pelo Ministério da Saúde, e você vê a quantidade de vacinas que as crianças tomam. Mais de 24 vacinas que as crianças tomam desde nascer, né? Aliás, ao nascer, ela já toma 2 vacinas. Ao nascer. Então essa situação toda não se sustenta, mas mesmo assim eles divulgam fake news atrás de fake news. A Bia Kicis, ela divulgou esse mal súbito que aconteceu com um colega meu de trabalho. Eu trabalhei nessa emissora, fui apresentador nesse estúdio que estava o Rafael, que sofreu um problema, e aí eles agora estão falando sobre pessoas que sofrem mal súbito, e o Rafael ele tem um problema congênito, ele nasceu com um problema no coração e lamentavelmente teve uma situação ali que se agravou e acabou tendo esse mal súbito ao vivo. Mas é bem claro isso não tem nada a ver com vacina, e eles estão agora divulgando essa situação aí de uma maneira canalha, de uma maneira a colocar notícias falsas. É lamentável, sabe, que a gente tenha políticos à frente com esse tipo de atitude. Paralelo a isso, a gente tem uma aula, né, um indígena que carregou o pai por 6 horas para o pai tomar a vacina contra a Covid, né? O jovem, como está na reportagem, caminhou quilômetros com o pai nas costas até o posto de saúde mais próximo. A sua tribo fica no norte do Pará. Então, qual é a consequência final dessa situação como um todo, né? Que é o que a gente está esperando agora. O PT, ele vai representar contra a Bia Kicis no Conselho de Ética. E ele precisa representar, e a Bia Kicis precisa ser punida por isso. A gente sabe que a situação é muito difícil nesse congresso, é um dos piores congressos da história, e a gente sabe que isso, vamos dizer, as consequências podem não acontecer como a gente gostaria, que é a cassação do mandato da Bia Kicis e a perda dos seus direitos, pelo menos por 8 anos. A gente sabe que isso pode não acontecer, mas, como diz o próprio Cacai, né, a Bia Kicis é a pior expressão do bolsonarismo e a pior expressão da política. A gente tem também a possibilidade, a gente espera que isso aconteça, né? A PGR vai investigar a Bia Kicis pelo vazamento de dados pessoais dos médicos. O Alexandre Padilha, que é um deputado, ele diz que a conduta da deputada bolsonarista é inaceitável. Ela divulgou esses dados e a gente espera que a PGR não só investigue, como
puna, né? Ela precisa ser punida pelo que fez. Enquanto isso, a gente vê uma Bia Kicis lá dos Estados Unidos que é banida definitivamente do Twitter, e o Twitter nada faz. A Bia Kicis continua colocando notícias falsas como essas que eu falei para você do meu colega lá de trabalho, da Alterosa, minha empresa que eu trabalhei lá. Foi a última empresa de televisão que eu trabalhei, que é uma retransmissora do SBT para Minas Gerais. E temos também um outro caso que é importante, né? Porque é uma figura do movimento de conspiração QAnon, que é a Bia, que é meio Bia Kicis também, que acabou falecendo em função de complicações de Covid-19. Eu quero saber o que você pensa a respeito de todas essas questões e se você realmente acredita que dessa vez a Bia Kicis será punida e ela pode inclusive perder os seus direitos políticos. Você acredita nisso? Coloque aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se inscreva, por favor, para que a gente possa atingir aí os 300 mil inscritos, principalmente você que chegou até o final do vídeo. A gente está com a nossa meta aqui dos 300 mil, estamos chegando pertinho. Daqui a pouquinho já estamos com 293 mil. Então dê essa força aqui pra gente, se inscreva no canal, nos ajude no nosso Apoia-se, que tem novidades. Hoje eu tenho uma live muito especial, daqui a pouquinho aqui no canal. Vale a pena, são os melhores livros de 2021, e eu vou trazer essa novidade para você sobre o Apoia-se nessa live de hoje. Vale a pena você acompanhar. E nos ajude também com o nosso Pix. Você que quer que o nosso trabalho continue, nós precisamos da sua ajuda. Então entre lá no nosso Pix, canalclaison@gmail.com. Você pode fazer uma doação, qualquer valor, você vai nos ajudar. Por favor, nos ajude com o nosso Pix. Grande abraço, até daqui a pouquinho com a nossa live, hein? Daqui a pouquinho.